Fala galera, hoje o papo é sério e recheado de informações quentíssimas sobre o Flamengo e também sobre o Atlético Mineiro. Vamos mergulhar nessa porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores que precisa ser comentada. Começando pela polêmica da vez, está ficando cada vez mais escancarada a diferença no tratamento dado ao Flamengo em comparação com outros clubes. Recentemente, a diretoria rubro-negra estipulou um valor expressivo para liberar um jogador que está sendo alvo de negociações. E isso já gerou um burburinho danado, mas não para por aí. O que chama a atenção é como a mídia trata as vitórias do Flamengo e as de seus concorrentes diretos como o Palmeiras, por exemplo. Enquanto o time paulista vence por 1-0 e é exaltado como se tivesse conquistado a Copa do Mundo, o Flamengo, ao fazer o mesmo placar, é bombardeado com críticas. Dizem que o time jogou mal, que a comissão técnica precisa ser trocada e que o trabalho é fraco. A disparidade é gritante e não dá mais para ignorar. A gente sabe que os times de São Paulo sempre foram mais protegidos pela imprensa. E isso não é teoria da conspiração, é fato. O Palmeiras mesmo, que vem ganhando suas partidas no sufoco, é tratado como modelo de gestão e de futebol. Já o Flamengo, que também busca seus resultados, é alvo de uma pressão desproporcional. Claro que o time tem seus problemas, ninguém nega. Substituições demoradas, insistência em escolhas duvidosas, tudo isso precisa ser melhorado. Mas o clima que se cria em torno da equipe parece ter o objetivo de desestabilizar o trabalho da comissão técnica. E o mais curioso é que essas movimentações não vêm apenas de fora. Dentro do próprio clube, depois de cada tropeço, surgem vazamentos de escalação, conversas de bastidores, tudo para aumentar a pressão. Isso tudo levanta uma questão: se a torcida está pedindo uma troca no comando técnico, quem viria para o lugar? E mais essa pessoa aceitaria o desafio de assumir o Flamengo nesse momento? Trocar por trocar não resolve. O clube precisa de estabilidade e principalmente de um projeto sólido, coisa que não se constrói da noite para o dia. Não adianta cair na pilha de quem quer ver o Flamengo afundar. É preciso analisar com calma, entender o contexto e aí sim cobrar as mudanças necessárias. Enquanto isso, o Palmeiras segue seu caminho, reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e ninguém questiona se o desempenho em campo foi bom ou ruim. Quando eles ganham, é festa. Quando o Flamengo vence, é crise. A torcida precisa ter isso em mente. Não podemos cair nessa narrativa. As vitórias devem ser comemoradas e as derrotas, claro, precisam ser analisadas com seriedade, mas sempre com equilíbrio. Falando em desafios, a seleção brasileira também está no meio de discussões acaloradas. Quando os resultados não agradam, a pressão em cima do técnico e dos jogadores aumenta. E olha que o Palmeiras, mesmo enfrentando dificuldades em várias partidas, segue vencendo e sendo elogiado. Enquanto isso, o Flamengo precisa lidar com críticas pesadas mesmo quando sai de campo com 3 pontos. Isso não é justo. É preciso reconhecer as conquistas e celebrar quando o time vence independentemente do placar apertado. A vitória é o que conta. E agora, entrando no tema da Libertadores, o Flamengo ainda tem chances de avançar talvez até em primeiro no grupo. Mas cada jogo será uma decisão, não dá para relaxar. Se perder ou empatar, as críticas virão e com razão, mas se vencer é obrigação valorizar o resultado, não minimizar. Afinal, o investimento é alto e a expectativa da torcida também. Saindo um pouco do Flamengo e olhando para o Atlético Mineiro, surge a informação de que o clube está de olho em Matheus Gonçalves. Fontes ligadas à diretoria revelaram que já houve contato com os representantes do jogador. O staff gostou da proposta salarial e da duração do contrato e agora busca encaminhar a transferência para a próxima janela do meio do ano. Matheus Gonçalves, que teve passagem pelo Flamengo e mais recentemente pelo Red Bull Bragantino, não conseguiu se firmar no time paulista e retornou ao rubro-negro, onde segue com poucas oportunidades. A torcida clama por mais espaço para ele, mas a realidade é que o cenário para o jogador dentro do Flamengo não é dos mais promissores. O Red Bull Bragantino até viveu um bom momento, mas decidiu não exercer a compra do atleta. Com isso, Matheus voltou ao Flamengo, porém com participação limitada. Essa falta de espaço levou seus representantes a buscar alternativas para a sequência da carreira e o Atlético Mineiro se apresentou como uma opção interessante. As conversas já começaram
E agora resta saber como o Flamengo vai se posicionar nessa negociação. Outro nome que entrou no radar foi o de Luiz Araújo. Durante a última partida entre Flamengo e Cruzeiro, surgiram informações de que Pedrinho, ligado ao time mineiro, teria demonstrado interesse em levar o jogador para Belo Horizonte. O problema é que o Flamengo deixou claro que só aceita negociar Luiz Araújo em definitivo, estipulando um valor de 100 milhões. O Cruzeiro, por sua vez, tentou uma troca envolvendo 2 jogadores, mas a diretoria rubro-negra recusou a proposta. Além disso, há um detalhe importante. Luiz Araújo já completou 7 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua transferência para outro clube da Série A nesta temporada. Esse limite de jogos disputados está se tornando um fator determinante no mercado interno. Muitos atletas estão chegando a essa marca e, com isso, as possibilidades de movimentação vão se restringindo cada vez mais. O caso do Cebolinha é outro exemplo. Embora seu nome tenha sido especulado, sua situação atual não facilita uma possível negociação. O Flamengo segue firme em sua política de não aceitar trocas e, caso decida vender, será apenas por valores significativos. Diante desse cenário, as opções para reforçar ou negociar jogadores no mercado nacional vão diminuindo. Michael e Luiz Araújo até poderiam ser alvos de interesse, mas pelo fato de já terem atingido o limite de partidas, não poderiam atuar por outra equipe na Série A este ano. O Cruzeiro, que não disputa a Copa Sul-Americana, também não teria como utilizá-los em competições internacionais. Isso cria um impasse e dificulta ainda mais qualquer possibilidade de acordo. Enquanto as negociações seguem travadas, o Flamengo volta suas atenções para a próxima partida contra a LDU de Quito, marcada para quinta-feira. A preparação já começou e a expectativa é de que o time consiga encontrar o seu melhor ritmo. Essa semana será crucial. A vitória pode significar um passo importante na caminhada pela classificação e, mais do que nunca, o time precisa mostrar força e união para superar as adversidades. Agora quero saber de vocês o que acham dessa situação toda. A comissão técnica merece mais tempo ou já passou da hora de mudanças? E sobre as negociações, vocês acham que Matheus Gonçalves deve seguir no Flamengo ou buscar novos ares no Atlético Mineiro? Deixem suas opiniões nos comentários, vamos debater. E já que estamos falando de movimentações no mercado, não tem como não comentar sobre o cenário geral do Flamengo no contexto das próximas janelas de transferências. A realidade é que o clube se encontra em uma situação delicada de, um lado, há jogadores que claramente não estão sendo aproveitados como poderiam, e do outro, existe uma cobrança enorme para que o elenco entregue resultados imediatos. Isso cria um dilema constante para a diretoria que precisa equilibrar as expectativas da torcida com as limitações do próprio mercado. Não basta simplesmente negociar por negociar cada saída, precisa ser estrategicamente pensada para não enfraquecer o grupo e ao mesmo tempo abrir espaço para novas peças que realmente façam a diferença. O caso do Matheus Gonçalves ilustra bem isso. Ele é um jogador que, apesar do potencial, nunca conseguiu emplacar uma sequência no time titular do Flamengo. Quando voltou do Red Bull Bragantino, havia uma esperança de que pudesse ganhar mais espaço, mas a concorrência interna, somada à filosofia de jogo da comissão técnica, acabou limitando suas oportunidades. Agora, com o Atlético Mineiro demonstrando interesse, surge a possibilidade de uma saída que, convenhamos, pode ser boa para todas as partes. Para o atleta que precisa jogar para evoluir e para o Flamengo que pode enxugar o elenco e até gerar receita com a negociação. Porém, diferente do que muitos pensam, essas transações não acontecem de forma simples. Cada detalhe é minuciosamente analisado. A comissão técnica avalia o impacto esportivo, a diretoria olha para os números e os representantes dos jogadores, claro, buscam a melhor condição para seus clientes. Tudo isso faz parte do jogo e muitas vezes o que parece ser uma decisão óbvia para a torcida se torna uma negociação complexa nos bastidores. E enquanto essa novela segue em curso, outras questões vão pipocando dentro do clube. A situação do Luiz Araújo, por exemplo, é uma daquelas que expõe as dificuldades de se trabalhar com um calendário apertado e regras rígidas.
Com 7 partidas disputadas no Brasileirão, as portas para uma negociação dentro do futebol nacional se fecharam quase completamente. O Cruzeiro até tentou costurar uma troca, oferecendo 2 jogadores, mas o Flamengo bateu o pé e deixou claro só vende e por um valor alto. Essa postura é compreensível, afinal, abrir mão de um jogador importante sem uma compensação à altura seria um tiro no pé, especialmente em uma temporada tão exigente. No entanto, essa situação também revela uma certa urgência do Flamengo em manter suas peças-chave disponíveis. Com um calendário que não dá trégua a lesões e suspensões, são praticamente inevitáveis. Ter um elenco profundo e com opções de qualidade não é luxo, é necessidade. E é por isso que, apesar da pressão, o clube resiste à ideia de desmontar seu plantel em plena disputa por títulos. Mas não pensem que a pressão vem só de fora. Dentro do próprio elenco, há um ambiente de cobrança e competição constante. Cada jogador quer seu espaço, quer mostrar serviço. Isso é ótimo para manter o nível de rendimento alto, mas também exige um trabalho de gestão de grupo muito bem feito. E é aí que entra a figura do técnico. Por mais que parte da torcida esteja insatisfeita com algumas escolhas, é inegável que gerir um vestiário com tantas estrelas, egos e expectativas é um desafio gigantesco. Ainda mais quando cada resultado negativo é tratado como uma tragédia e cada vitória é vista com desconfiança. E não dá para ignorar o papel da imprensa nisso tudo. A forma como certos veículos tratam as vitórias e derrotas do Flamengo cria uma narrativa distorcida que influencia diretamente a percepção do público. É como se o Flamengo jogasse sempre sob uma lupa, onde qualquer deslize é amplificado. E isso obviamente respinga no clima interno do clube. Jogadores sentem, comissão técnica sente, e a diretoria, que já tem que lidar com a pressão natural de gerir um gigante do futebol brasileiro, precisa redobrar os esforços para manter o foco no que realmente importa, os resultados em campo. E falando em campo, o próximo compromisso pela Libertadores é um daqueles jogos que podem mudar o rumo da temporada. Enfrentar a LDU de Quito nunca foi tarefa fácil, ainda mais considerando a altitude e o desgaste físico. Mas o Flamengo tem elenco para superar esse obstáculo. O que falta é encaixar de vez o padrão de jogo que a torcida tanto espera ver. A semana de treinos vem sendo encarada como uma oportunidade de ouro para ajustar detalhes, corrigir erros e preparar o time para uma apresentação consistente. Outro fator que merece atenção é o comportamento da torcida. A força da nação rubro-negra é indiscutível, mas é importante que o apoio não seja condicionado apenas aos bons momentos. A cobrança é válida, faz parte, mas também é necessário dar respaldo ao time, principalmente em momentos de instabilidade. Jogadores e comissão técnica precisam sentir que a torcida está junto, que acredita no projeto. Isso faz toda a diferença, principalmente em competições de mata-mata, onde o fator emocional pesa tanto quanto a parte tática, e enquanto a Libertadores segue em foco, o Campeonato Brasileiro também exige atenção. A disputa pela liderança promete ser intensa com o Palmeiras, abrindo caminho mais uma vez, mas com o Flamengo colado na tabela. Cada rodada será uma verdadeira batalha e não há espaço para vacilos. O elenco sabe disso, a diretoria sabe disso. E a torcida precisa entender que o campeonato é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá altos e baixos, mas a consistência é o que define o campeão no fim das contas. No cenário das especulações, outros nomes começam a ser ventilados como possíveis reforços ou alvos de clubes estrangeiros. Essa movimentação é natural, principalmente com a janela de transferência se aproximando, mas é fundamental que o Flamengo não se precipite. O momento exige cautela e decisões estratégicas. Não adianta vender por vender ou contratar por contratar. Cada passo precisa ser calculado para garantir que o time esteja competitivo em todas as frentes. E para além das 4 linhas, há também uma preocupação crescente com a gestão financeira. O Flamengo construiu uma reputação de boa administração de olho nas contas e nos investimentos certos. Isso precisa ser mantido. Negociações, como a do Luiz Araújo, onde o clube estabelece um valor justo e se mantém firme na negociação, são um reflexo dessa política. É assim que se garante sustentabilidade e competitividade a longo prazo. Dito isso, o Flamengo segue sua caminhada, cercado de desafios, mas também de grandes oportunidades.
A temporada está longe de ser decidida, e cada jogo, cada treino, cada decisão tomada nos bastidores terá um impacto direto no que veremos dentro de campo. Cabe à diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida caminharem juntos com foco, paciência e muita ambição. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro viveu uma reviravolta inesperada nos últimos dias, com um rumor que pegou todos de surpresa. Carlo Ancelotti, treinador consagrado no futebol europeu, teria assinado um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e será o novo técnico da seleção brasileira. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelas partes envolvidas, gerou uma onda de especulações e animação entre os fãs e especialistas, que não escondem a expectativa em relação à chegada do italiano ao comando da seleção canarinha, Ancelotti, que atualmente ocupa a posição de técnico do Real Madrid. É amplamente reconhecido por sua vasta experiência em clubes de elite e por sua capacidade de conquistar títulos importantes em diversas ligas, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA. Sua carreira de sucesso, que inclui passagens por grandes clubes como Milan, Chelsea e Bayern de Munique, o tornou um dos treinadores mais respeitados do mundo. Agora, a possibilidade de ele aplicar toda essa bagagem no comando da seleção brasileira desperta grandes expectativas no país, que busca uma nova era após a saída de Tite, responsável por uma passagem de altos e baixos no comando da equipe. Rumores começaram a circular intensamente após uma série de notícias vinculadas a fontes confiáveis dentro da CBF, que indicavam que as negociações com Ancelotti estavam em estágio avançado. O treinador, que já demonstrou em várias ocasiões sua admiração pela seleção brasileira, teria aceitado o desafio de liderar o time verde e amarelo rumo a novos triunfos internacionais. Um fator que poderia ter sido crucial para o acordo seria o desejo de Ancelotti de realizar um projeto de longo prazo, trabalhando com jovens talentos e buscando a tão almejada sexta estrela da Copa do Mundo. Se confirmado, o anúncio de Ancelotti como técnico da seleção brasileira não seria apenas uma contratação de peso, mas também um marco na história recente do futebol do país. O treinador italiano, conhecido por sua filosofia equilibrada e pragmática, poderia trazer uma nova visão tática ao futebol brasileiro, que tradicionalmente se destaca por sua criatividade e ofensividade. A adaptação de Ancelotti ao estilo brasileiro e sua habilidade em lidar com as estrelas do futebol mundial será um dos principais pontos de atenção, já que o Brasil conta com uma geração talentosa, mas com um histórico de desconfiança após fracassos em competições recentes. Além disso, a chegada de Ancelotti representaria uma tentativa de reposicionar o Brasil no cenário internacional, especialmente após o fracasso nas últimas edições da Copa do Mundo. A seleção brasileira, que perdeu nas quartas de final para a Croácia, na Copa de 2022, busca se reinventar e voltar ao topo do futebol mundial. A escolha por Ancelotti também reflete um desejo de mudança na CBF, que parece disposta a investir em um treinador com vasta experiência internacional, algo que não acontecia nas escolhas anteriores. Enquanto os torcedores aguardam ansiosos por uma confirmação oficial, a iminente chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil promete marcar o início de uma nova era para a seleção brasileira. Se os rumores se confirmarem, o país inteiro estará de olhos voltados para o trabalho do italiano, esperando que ele resgate o futebol ofensivo e apaixonante que fez a fama da seleção ao longo das décadas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!